Oi pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa de 2026. E para a gente começar, a gente vai falar sobre a adoção, que é um tema muito importante, com muito amor, de inspiração. É um encontro que nasce do desejo, da escolha, da espera e do amor. E a minha convidada de hoje, além de advogada, ela é a mãe adotiva da Maria e também autora do livro Maria. A gente vai falar aqui sobre o processo, como funciona no Brasil, sobre os desafios e também a construção real de uma família. Então, seja muito bem-vinda, Mirelle. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Dani, primeiro, assim, adoro o teu programa, então, assim, acompanho, né? Mãe Sem Culpa, eu acho que já diz tudo, isso, assim, para todas as mães, inclusive as adotivas, que é um sentimento que a gente lida quase que o tempo todo. Com certeza. E sim, eu acho que o meu papel mais importante hoje é ser mãe da Maria, né? Ter sido adotada pela Maria. Verdade. Para a gente começar aqui, então, eu gostaria, então, que tu te apresentasse e contasse um pouquinho da tua história pra gente. Bom, como a Dani colocou, eu sou advogada e eu vivi uma vida bem intensa profissionalmente, né, antes de ter a Maria. E eu sempre tive o desejo de ser mãe. Esse foi um desejo, Dani, de uma vida toda, né? Não foi algo que surgiu assim, de repente ou tardiamente. Foi um desejo de uma vida toda. E num determinado momento da minha vida, eu pensei, e não foi até assim, para clarear algumas questões, muitas pessoas me perguntam, mas por que um filho por adoção? Não podia ter um filho biológico? Sim, podia. Foi uma escolha, foi uma escolha. E por que eu tive essa escolha? Eu sempre considerei que era muito importante que ambos os pais desejassem muito um filho, que fosse fruto de um desejo muito intenso. E não tendo o parceiro ideal, ou não estando com o parceiro ideal, eu entendi que pelo menos seria uma filha ou um filho fruto do meu desejo intenso de maternidade. A partir daí, eu fui a uma vara da infância e juventude me cadastrar, né, para iniciar essa adoção. E aí, Dani, o jurídico se confunde muito com o pessoal. Eu sou mãe por adoção da Maria, foi uma adoção tardia, como a gente chama, eu adotei ela já com 12 anos de idade, foi amor à primeira vista com a gente, mas não, nada é um conto de fada só, é lógico que foi um caminho com muitas dificuldades, com vários contratempos, com várias situações, como a maternidade é, Com né? certeza. De maneira geral. Então, tu sempre quis ser mãe, mas e quando que chegou na tua vida, assim, quero adotar? Quando que teve, assim, esse clique, assim, né, esse desejo de adoção? Eu nunca fiz distinção entre a adoção e ser uma mãe biológica. Para mim nunca foi assim, falar disso para mim é meramente falar de um regulamento, de um processo burocrático, mas eu nunca fiz uma distinção real entre ambas as maternidades. E acontece que num determinado momento da minha vida eu tinha um companheiro, ele faleceu, ele teve um câncer de intestino e faleceu. E naquele momento eu pensei, eu vou agora cuidar do meu sonho. Eu cuidei do meu parceiro durante um longo período e agora eu vou cuidar do meu sonho. Qual é o meu sonho? Ser mãe. Eu estou só, não tenho parceiro, eu vou adotar. Assim, em nenhum momento houve para mim uma ponderação sobre adotar ou não. A ponderação era ser mãe ou não. Então, para mim, a adoção era apenas, de uma maneira muito tranquila, uma maneira de ser mãe. Com base nisso, eu fui até a vara da infância e juventude e aí, bom, claro que o meu conhecimento jurídico ajudou, né, Dani? Muita gente não sabe que para iniciar esse processo, que é a fase inicial, que é a habilitação, basta comparecer a uma vara da infância e juventude. Não é preciso advogado, não é preciso nada, basta ir até lá, declarar o seu desejo e na própria vara vão orientar quanto à documentação necessária, né? E claro, vai ser necessário reunir uma série de documentos que a gente pode até conversar sobre aqui quais são, enfim, mas
é um processo bem informal e sem custo, que é justamente para estimular a adoção. Então esse foi o momento, assim, para te definir na minha linha do tempo, esse foi o momento quando, após passar um longo período cuidando de um parceiro que estava adoentado, eu pude cuidar de mim e dos meus sonhos. E aí foi decisão. Além de amor, esse amor de mãe já estava guardado há muito tempo, mas aí foi decisão. Tá, e depois, a partir desse momento que tu entrou na fila, quanto tempo durou esse processo? Vamos falar então já do processo de adoção no Brasil, tá? Como é que funciona? Então, o primeiro passo é a habilitação para adoção, que, como eu falei, esse passo bem informal. Né? Vai comparecer numa vara da infância e juventude da sua cidade, do seu local. No meu caso foi no Foro Central, mas, enfim, vai ser lá na sua comarca. E vai ter que levar alguma documentação, que é o documento de identidade, certidão de antecedentes criminais, negativa de antecedentes cíveis, comprovante de renda. Isso assusta um pouco as pessoas, porque aí vem a fantasia de que, bom, então eu só posso adotar se eu tiver uma renda significativa? Não. Se você tiver uma renda compatível com a criação de um filho ou de uma filha, e essa renda ela não precisa ser nada estratosférico, é apenas para saber que você tem um emprego estável, que você tem essa possibilidade. Então, essa é a documentação básica que vai reunir, vai levar lá na vara da infância e juventude, e o processo de habilitação ele se inicia. Ele não é adoção ainda, ele é apenas uma habilitação. Para quê? Para poder constar lá do CNJ, no CNA. Né? Conselho Nacional de Justiça tem um Cadastro Nacional de Adotantes. Então, é preciso se habilitar, que é o primeiro passo. Uma vez habilitado, vai passar pela análise psicológica de assistente social. Essa equipe psicossocial ela é muito importante, porque ela vai entender o teu desejo, vai conversar contigo e saber um pouquinho mais das tuas condições efetivas emocionais, das tuas motivações reais, porque algumas pessoas têm a motivação equivocada, né? E a gente até pode conversar sobre isso, por exemplo, eu gostaria de fazer o bem por uma criança. Não. Você não é uma assistente social, você não é serviço público, então tem que ter o desejo de ser mãe e pai. Sim, não é uma caridade. Não é caridade. Então, essa é um pressuposto básico. Então, vai passar por essa avaliação, vai passar por um curso preparatório, vai encontrar outros adotantes no encontro de grupo para conhecer, para entender que muitas pessoas estão na mesma posição. Vai ter encontros isolados também. E, atravessando todo esse processo, haverão os pareceres psicológico e social. Com base nesses pareceres, o juiz vai receber o processo pronto e ele vai dizer está habilitado ou não está habilitado. Ele vai sentenciar essa habilitação inicial. Com base nessa sentença, esse é um marco cronológico, isso é o mais importante que as pessoas entendam, que esse é o marco cronológico para a posição na fila do Cadastro Nacional de Adotantes. É a partir da publicação da sentença e do trânsito em julgado. Então, aí sim, o nome dessa pessoa vai para o Cadastro Nacional de Adotantes, que é um sistema matemático, Dani, assim, é assim. Ele vai cruzar a informação que você deu com a informação que ele tem da criança e com base nisso vai te chamar, criança ou adolescente. O teu desejo era, tu não botou, porque eles devem perguntar, né? Tu prefere um bebê já criando, né? Sim. Uma adolescente, uma criança, e tu não colocou nenhum empecilho, assim, um pré-requisito, digamos assim. Não. Então, tem sim, existe um formulário a ser preenchido, onde você vai colocar qual é a preferência, né? Seja em relação à questão de saúde, em relação à questão etária. E, para mim, o perfil foi absolutamente amplo e aberto, no meu caso, né? Eu queria ser mãe. Isso estava muito claro para mim. E eu acho que... E essa é uma posição muito pessoal, Dani. Assim, todos os psicólogos conversam muito com os adotantes, antes, durante e depois, que a gente tem que abraçar dentro das nossas limitações. Que a gente tem que entender o que a gente realmente tem condições de enfrentar. Minha opinião pessoal, se não tem condições de enfrentar o diferente, o difícil e o problema,
nem tente ser mãe ou pai. Nem tente. Porque com um filho biológico acontece o mesmo, né? A gente não sabe. A vida, ela acontece a todo momento. Então, eventualmente, esse filho ou filha vai ter um problema de saúde, enfim, acontece. Sim. Então, o meu perfil era super amplo, era extremamente amplo. O que eu não sabia, e confesso a minha ignorância, embora advogada, e que eu entendi durante o meu processo pessoal, falando de processo como processo pessoal, é que quando o teu perfil é muito amplo, e claro, é uma obviedade, mas eu não havia pensado nisso na época, eles não vão te chamar para o bebê que está disponível eventualmente na tua ordem. Eles vão te chamar, se o teu perfil é amplo, para o adolescente, que é aquele que não tem adotante, que não tem... Porque os demais vão ter mais opções. E esse é um dado importante, né, Dani? Hoje são entre 35 mil e 46 mil adotantes no Brasil, para em torno de 5 mil crianças. Os números não fecham. Então, nós temos muito mais pessoas querendo adotar do que crianças para adoção, né? Então, existe um descompasso aí. No entanto, essas crianças passam muito tempo abrigadas. Mas aí, voltando para o nosso processo, a partir daí, você vai ter uma posição na fila. E a partir daí, com esse cruzamento de dados lá, no sistema, dentro do Sistema Nacional de Adoção, é que vai se iniciar eventualmente o processo de adoção de uma criança específica, com carinho, nome, né? E quanto tempo levou, mais ou menos, o teu processo pessoal? O meu processo foi bem longo, meu processo levou 6 anos, Dani. Meu processo teve particularidades, primeiro, que eu iniciei ele como uma mãe solteira, né? Eu estava recém saindo realmente de um luto. Iniciei como uma mãe solteira esse processo, então assim, a avaliação foi bem rígida comigo, até para entender se a minha motivação, e isso os psicólogos colocaram, e na época eu fiquei revoltada, mas hoje eu entendo, né? Se era uma questão de carência, de tentar preencher um espaço vazio do luto, ou se efetivamente era o desejo de ser mãe. E isso é muito importante. Hoje eu entendo a importância, hoje eu amadureci nesse sentido. Mas na época eu fiquei muito chateada, muito angustiada, né? A minha filha estava abrigada há 2 anos já, e eu num processo há 6 anos, quer dizer, esses 2 anos ela poderia estar comigo, foi o meu pensamento imediato. Mas hoje eu também entendo um pouco melhor a necessidade das exigências do sistema e por que elas acontecem, né? Então é um sistema bem burocrático, assim, ele é bem Muito. criterioso. Bem criterioso. Existe uma parte que é importante, como eu disse, porque hoje de cada 100 adoções, esse é um dado do Conselho Nacional de Justiça também, 9 devoluções ocorrem. Então, quer dizer, que é simplesmente devolver a criança, né, que você já levou, já retirou do abrigamento, já deu uma expectativa de família e devolve ela. Então, é importante, né, que esse critério aconteça, porque a gente não tem, a mãe adotiva, ela não tem a gestação. Não tem aqueles 9 meses para processar internamente, fisicamente e emocionalmente. Então, esse período, ele é importante para processar tudo isso. É muito difícil, porque senão não tem como ser mãe instantânea. Verdade. E agora falando sobre isso, quando tu fez a adoção, né, o que mudou internamente dentro de ti como mulher, como mãe? Tudo muda, mas o principal, Dani, e essas coisas se misturam, né, acabam se confundindo num determinado momento. Eu acho que o protagonismo que a gente tem, né, dentro da nossa vida, da nossa família, do nosso círculo de amigos, trabalho, enfim, escolhas, a gente recua um pouco e o protagonismo é de outra pessoa. É como se o teu coração batesse do lado de fora, né? Andasse do lado de fora. Então, é isso, né? Hoje o protagonismo, ele é da Maria, né? O meu coração está caminhando dentro dela. Então, isso muda toda a perspectiva, tudo fica menor. Todas as nossas questões, elas ficam menores, né? A dimensão muda, né? Porque ela é o mais importante.
Bom, a Maria, a gente não falou aqui, mas a Maria, então, ela é uma menina indígena. Sim. Né? Tu foi para o Amazonas para conhecer ela. E eu quero saber como é que foi esse encontro, esse primeiro encontro de vocês. Então, como eu disse, meu processo foi bem demorado, bem burocrático, dentre outras questões, porque na época eu tinha recém saído de um luto, era uma mãe solteira, enfim. Esse não foi o único motivo, existe uma questão que é a própria demora do judiciário também, né? Então existem vários fatores aí. Durante a pandemia, eu sou chamada, recebo aquele tão esperado telefonema, e eu sou chamada para uma menina, né, uma adolescente, disse, olha, o teu nome cruzou aqui, o primeiro nome que cruzou com o teu é de uma menina aqui, tu tem interesse em saber um pouco mais dela? Pandemia, né, um caos assim, que principalmente o Amazonas viveu, né? Então, onde é que é do Amazonas? E eu, claro, tenho sim. E aí me mandaram um vídeo da Maria. Tá? E quando eu assisti o primeiro vídeo dela, um vídeo curtinho, onde ela se apresentava, minhas lágrimas começaram a correr assim, e eu estava com a minha mãe nesse momento, né? E a minha mãe me disse, não. Eu disse, sim, eu estou indo para o Amazonas e ninguém vai me deter. Nem adianta tentar. Nada vai mudar essa decisão. Ali eu sabia que ela seria minha filha com toda... Assim, eu não tinha nenhuma sombra de dúvida. Nenhuma sombra. E ali eu tomei a decisão de realmente ir para o Amazonas para conhecê-lo. Então esse foi o primeiro momento e aí eu fiz um vídeo para ela, me apresentando para ela. Então o vídeo da Maria era desse tamanho, o meu vídeo era uma coisa gigantesca. Sim. Né? E eu nem sabia como me dirigir a ela, como me expressar, mas desde o primeiro vídeo eu disse minha filha. Olha, Isso, que legal, que bonito. Eu tratei ela por minha filha desde o primeiro vídeo. E a partir daí houve uma troca de vídeos, né? Foram ajustados alguns telefonemas por videochamada para que a gente se conhecesse um pouco melhor. E nessas videochamadas, a Mariela ficava só me olhando, em silêncio absoluto, assustada, enfim, né? E eu falando e preenchendo, para tentar me aproximar dela, para tentar criar esse elo com ela, né? E foi uma coisa, assim, interessante, porque nesse período eu tinha acabado de conhecer o meu marido. E a gente começou a conversar e a Maria não existia, existia um processo de adoção que talvez um dia resultasse num chamado. Mas aí tudo mudou, já havia uma criança concreta, alguém com nome, né, com rostinho. Eu disse para ele, eu disse, olha, tem um detalhe, assim, agora é um pacote completo. E eu tinha pedido ele em casamento. E aí eu disse para ele, olha, só tem um detalhe, agora é um pacote completo. Ele estava na Finlândia, né? Nós nos conhecemos através de um aplicativo internacional de relacionamento. E eu disse, bom, agora ele vai achar que eu sou uma psicopata, né? E 2 meses conhecendo ele, já estou falando de Sim. filho, de enfim. E ele me disse, mas eu acho ótimo, para mim está tudo certo, enfim, mas tudo certo como alguém a conhecer uma mulher com uma filha, né? Esse foi o começo de tudo. Sim. Enfim, a gente tem bastante coisa agora para falar, né? Então, a Maria, ela é uma menina indígena. Como é que foi a vinda dela? Como é que foi, né, iniciar um processo, né, de adaptação sem tirar também as origens dela? Então, a Maria é indígena e algumas pessoas me perguntam, mas como veio uma menina indígena? Mas como escolheu uma menina indígena? Eu não escolhi, ela não é uma boneca. Aconteceu. Ela é indígena, existe toda uma particularidade em relação a isso, né? O indígena tem uma cosmovisão que envolve tempo e espaço diferente, a percepção de tempo para Maria é diferente. Então, a Maria não tem o nosso tempo de calendário, né? Para ela, o tempo é o que faz sentido para o indígena, ela é uma menina ticuna, e o tempo para ela é, se eu tenho vontade de comer, eu como. Se faz sentido para mim, eu estudo. O estudo é transmissão oral,
né? Então, assim, existe toda uma diferença significativa. E o desafio, e eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, Dani, assim, é esse, né? Estabelecer, fazer esse ninho, né? Estabelecer o pertencimento para ela, sem violentar as raízes dela. E esse foi um desafio muito grande para nós, porque houve uma violência do sistema também. Quando ela foi abrigada, houve um apagamento já da raiz indígena dela, né? Já houveram orientações de que essa raiz não era tão legal, de que... Enfim. Então, nós fizemos todo um resgate, um trabalho de resgate das raízes da Maria, buscando, efetivamente, entender melhor, lendo mais sobre a cultura indígena, criando para ela cenários dentro de casa que trouxessem a cultura indígena para dentro da nossa decoração, para dentro da nossa alimentação, para que tudo dentro de casa falasse também a linguagem um acolhimento, dela. né? Um acolhimento é muito Claro. importante, né? Então, assim, para que nós nos ajustássemos ao universo dela também. Então, mostrar para ela que esse ninho é tão dela que as raízes dela têm que se fincar nesse ninho, né? E que elas são bonitas, são importantes. A gente, muitas vezes eu explico para ela, e esse foi um desafio educacional. Minha filha tem que entender o calendário, tem que entender. Ah, mãe, mas para mim não faz sentido. E ela me fez pensar em muitas coisas e questionar muitas coisas. Que existem coisas que não fazem sentido realmente para nós. O ano novo, um dia ela me perguntou, eu disse, filha, vamos arrumar para o ano novo e tal. Assim, mãe, mas por que é importante o ano novo? Amanhã é tudo igual a hoje, mãe. E um dia no meu aniversário ela disse assim, agora que é o teu ano novo de verdade. Eu disse, Então, assim, é bom porque como todo filho e filha, né, faz a gente questionar os próprios valores. Então, hoje, dentro de casa, a cultura indígena para nós é muito importante. A literatura que eu usei para ajudar a Maria com a alfabetização dela, porque ela não era alfabetizada aos 12 anos, foi a literatura indígena. Então, eu fui para Daniel Munduruku, Davi Capenágua, eu peguei e fui buscar os autores indígenas que falassem a ela, né? Porque não adianta simplesmente chegar para ela e dizer, olha, leia o José de Alencar, onde o indígena tem o olho azul, né? E ele não é compatível, ele é um ideal romântico de indígena. Então, eu trouxe para ela uma literatura que falasse a língua dela, né? Que realmente, e que ao mesmo tempo eu pudesse buscar ela para essa inserção, entendendo que isso não vai violentar as raízes dela de forma alguma. Muito bacana, parabéns. Fico até emocionada aqui. Mas assim, então, teu marido é finlandês, Sim. Tu é brasileira, né? E a Maria é indígena. Então é uma família multicultural, né? Sim. Como que faz, né, para os três conversarem, né, a mesma língua? Digamos assim, o teu esposo, ele fala português. Hoje ele fala português, mas quando nós iniciamos essa família, não. Olha aí. Então, sim, é um desafio grande. Aí ele veio da Finlândia, vocês se casaram e a Maria já estava contigo. Não, assim, durante a pandemia houve esse chamado, né, para ir buscar a Maria, e no meio desse chamado, ele aconteceu 2 dias depois que eu tinha conhecido o meu marido. Foi com 2 dias somente de diferença. Então, eu tinha acabado de conhecê-lo através de um aplicativo internacional e nós fizemos um acordo que nós não trocaríamos nenhum vídeo, que a nossa aproximação não seria por aparência, seria somente pela nossa conversa, ou seja, por afinidades efetivas. Nós começamos a conversar, né, e eu perguntei para ele se ele namoraria comigo. Ele disse, talvez. Aí eu perguntei se ele casaria comigo em algum momento, se ele viria para o Brasil, e ele disse sim. A partir daí nós começamos a pensar nisso, e aí entrou a Maria. Nós ajustamos que ele viria para o Brasil após a minha ida para o Amazonas, que eu já estaria com a Maria, e ele chegaria, enfim. Então nós tínhamos todo um cronograma.
Porém, a pandemia quebrou o cronograma, né? Os voos foram cancelados, houve uma série de confusões. No Amazonas, a situação era muito grave, né, em relação à pandemia. E com isso, com o cancelamento de voo, cancelaram a minha ida para o Amazonas. Eu fiquei desesperada, chorei. Então, ele chega aqui, para resumir, para ficar comigo e casar comigo como eu pedi. E aí eu digo para ele, só tem um detalhe, eu estou indo para o Amazonas, porque eu tenho que ir agora, meu voo foi cancelado, então fica aí por um mês. E ele ficou um mês no Brasil, no meu apartamento, sem falar uma palavra de português. Tinha vindo para ficar comigo, sozinho, e eu fui para o Amazonas para fazer o estágio de convivência. E aqui é importante, estágio de convivência é somente para quem está juridicamente no processo de adoção, por isso ele não foi junto. Não é possível. Justamente para evitar a adoção por vias indiretas, por exemplo, uma adoção internacional por vias indiretas. Então não é possível. Eu fui sozinha. E aí foi um período muito difícil para ele aqui, né, essa adaptação. Quando eu voltei, eu já voltei com a Maria. Então nós não namoramos, noivamos, casamos e tivemos uma filha. Nós simplesmente formamos uma família ao mesmo tempo. Foi ato contínuo. E essa foi uma das questões importantes e que eu já deixo aqui como uma dica importante. Durante o meu processo de adoção, eu estava no Amazonas e eu pedi que um colega de lá acompanhasse o processo, né, para as questões que eram relativas ao Amazonas e tal. E esse colega disse, olha, nem comenta que tu tem esse relacionamento, porque daqui a um pouco o juiz vai dizer, bom, mas será que então ele também vai adotar? Para tudo, vamos estudar. E eu disse para ele, olha, eu acho assim que eu não posso iniciar uma relação com a minha filha com mentiras. Se ela me ver mentindo, que tipo de confiança ela vai ter em mim? Que tipo de vínculo ela vai ter comigo? E aí eu coloquei para a juíza, né? Eu disse, olha, tem um detalhe, eu tenho um relacionamento assim, acabei de conhecer por aplicativo, parecia tudo uma loucura, né? Sim. E a juíza aceitou muito bem, entendeu, né? Inclusive fez constar dos autos e tudo. E foi isso, né? A gente já começou uma família juntos. Nós começamos os 3 juntos. Chegamos aqui, passamos um período juntos e aí nos casamos. E a Maria foi a nossa área, né? Ai, que amor. A Maria que levou as alianças para nós. Inclusive, tu trouxe umas imagens, né? Vamos já mostrar então as imagens, né? Para ilustrar, né, a tua chegada lá no Amazonas, Sim. né? O teu primeiro abraço com ela, o teu casamento, que tu trouxe as fotinhos. Vamos mostrar aí então no vídeo. Então, esse foi meu primeiro abraço com a Maria. Eu chego no abrigo, a diretora do abrigo me diz, olha, tem que aguardar, tem que assinar uma documentação e só depois você pode ter contato com a Maria. Só que ela entrou correndo de sopetão na sala, eu acho que ela estava curiosa, assim, e ela deu de cara comigo. Eu tô ali de máscara na foto, porque eu tinha recém-chegado do aeroporto, eu estava exausta, eu tinha viajado 4 horas da manhã, tinha sido uma viagem muito longa. E aí, quando eu vi ela, eu reconheci e eu agarrei ela assim, puxei, abracei, eu disse, tu é minha filha e eu nunca mais vou te largar. E ela abriu esse sorrisão aí. Ai, que amor. E foi exatamente esse momento, assim, nós duas simplesmente, a gente estava só felicidade, né? Acho que a foto diz tudo. Sim, tá com a máscara ali, isso aí foi em 2020? 2020. Sim, 2020. sim. Passa para a próxima foto. Tá aí a Maria, no Amazonas, né? Um detalhe, eu fiquei baseada em Manaus quando eu fui para o Amazonas, porém eu tinha que viajar diariamente 3 horas e meia para ir para uma comunidade ribeirinha, que é onde a Maria estava, né? E eu fiz essa viagem diariamente, durante um mês, pelo menos, além da viagem para o Amazonas, para poder vê-la, né? 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, diariamente, para poder estar com ela e criar esse vínculo de confiança, porque como é que eu poderia dizer para ela assim, tu vai me acompanhar para outro estado, nós vamos mudar a tua vida completamente daqui para frente,
sem que ela confiasse em mim, sem que ela tivesse, né, esse vínculo já estabelecido. E tu tinha algum horário para ir? Sim, eu tinha horários estabelecidos pelo abrigo, né, que eu tinha que cumprir. Esses encontros foram acompanhados por psicólogos, assistentes sociais. Então, foi muito difícil durante a pandemia nesta comunidade ribeirinha. Ninguém queria nos levar. Assim, foi muito difícil, assim, ninguém queria me levar e nos trazer, enfim, não, foi muito difícil de acomodar, porque eu ia, apanhava a Maria, e aí nós voltávamos para Manaus, para então desenvolver algumas atividades com ela, levar para o apartamento. Eu fiquei num apartamento, num Airbnb, então foi bem difícil, assim, foi realmente um momento muito complicado, pandêmico, e pela região, que era uma área de difícil acesso também. Sim. Vamos mostrar outra fotinho ali. Ó, o casamento de vocês. Esse foi o nosso casamento, a Maria foi a nossa aia. Ela carregou as alianças. Foi um casamento carregado de significado para nós, porque o meu marido trouxe as alianças da Finlândia, dos pais dele, que tinham falecido, e nós mantivemos, né, nas nossas alianças os nomes dos pais dele, dentro das alianças, e colocamos os nossos no lado externo, né, porque a gente queria preservar a memória deles. Tem um detalhe aí, a minha bisavó é finlandesa. Então, nós tínhamos todo um significado para isso, e o mais importante, que a Maria acompanhou todo esse processo e que ela estava ali validando esse casamento, que era o mais importante para nós, né? Ai, que bonito, muito bonito. Tem outra foto? Tem mais uma foto? Mas aí a Maria... Então, a Maria ama vermelho, ela é ticuna, a pintura, né, corporal é vermelha, e ela nos pintou. Foi uma das primeiras coisas que ela fez, né, quando chegou aqui, e nós fizemos fotos de família, um álbum de família, todos com pintura indígena. Então, assim, para deixar bem claro, não foi uma apropriação cultural, foi um desejo dela, e assim como ela se adaptou a muitas questões conosco, nós fizemos questão de que ela tivesse fotos de família como ela queria, né? Então, tá aí ela nos pintando, né? Foi um dos momentos bem importantes. Aliás, ela não se limitou a nos pintar, né? Ela pintou uma parte da casa de vermelho. Então, meu apartamento ganhou partes assim, todo em vermelho, porque é a cor dela, ela ama. Aliás, ela teve uma tenda indígena no quarto dela durante muito tempo também, que nós construímos juntas. Olha aí, legal, muito bacana, parabéns. Tem mais alguma fotinha? Olha aí, agora com as tradições aqui, agora, né, com as tradições do aqui do Rio Grande do Sul, então, a Maria também no vermelho, né? Mas já com as tradições do Rio Grande do Sul, entendendo um pouquinho das raízes aqui do Sul, né? Que é importante também, claro, onde ela vive, né? Um pouquinho da história da mãe dela, um pouquinho das raízes da mãe dela, e que ela também abraçou, assim, a nossa família, como tu bem colocaste, uma família multicultural, então isso nos afeta o tempo todo. Isso reflete em tudo, né, pra gente, quase que o tempo todo, e a Maria assimilou muitas tradições daqui. Tem mais uma fotinho, né? Tá aí. E aí a gente está no castelo em Olavinlinna, Savonlinna, na Finlândia. Aí vocês foram então conhecer também a cultura do esposo. Claro, nós fomos buscar as raízes do meu marido, do Sanfrid, que está na foto, e também que não deixam de ser minhas também, né? Claro, tu também tem descendência, né? Porque eu também tenho descendência, então, e foi um momento assim extremamente especial, porque de a conexão, Maria, né? De conexão, e da Maria entender, né, as raízes do pai dela, onde ele vive, a família dele, né, que é a família extensa e que se tornou a família dela também, e que a recebeu assim muito bem, que amam ela demais. Que legal. Então foram momentos assim... Que história, né? Que história. Sim. Olha, impressionante. Sim. E o que mais te, nesse processo todo, o que mais te emocionou? O que mais me emocionou? Nossa, tudo foi extremamente emocionante. Mas eu acho que o vínculo que eu e a Maria temos é um vínculo
é muito impressionante. Aqui eu vou contar uma história em particular que é bem pessoal, nossa, assim, e que, assim, para mim, talvez seja o mais emocionante. E talvez para Maria também, né? Eu não sei, ela vai falar por ela em algum momento, mas para mim foi. Quando eu estava no Amazonas, né, normalmente a gente sabe tudo sobre a criança ou adolescente antes de fazer a aproximação. A gente recebe um dossiê, até para saber, para não fazer uma aproximação irresponsável, começar a aproximar da criança. Ah, mas isso eu não sabia, eu não queria dessa forma, enfim. Porém, quando eu cheguei no Amazonas, quando eu cheguei neste abrigo, me trouxeram uma informação que não estava no dossiê. Disseram, olha, a tua filha tem um tumor cerebral, ela tem um retardo mental grave e tu precisa saber disso. Vai querer adotar? E eu, claro que sim. Tá? Mas liguei para o meu marido, que na época não estava no processo de adoção e que não a adotou naquele momento, e perguntei o que ele achava. Eu disse, olha, acho que é importante que tu saiba, já que tu está envolvido, é justo que tu entenda que nós vamos passar por isso. Isso para mim, mas Mirelle é filho, nem entendo o motivo de tu me perguntar. Ponto. Viemos para o Rio Grande do Sul e a Maria passou por neuro, psiquiatra, enfim, tudo que possa imaginar. Não tem nada, não havia nada com ela. Havia uma dificuldade de aprendizado que era decorrente da falta de investimento afetivo, intelectual e etc. E que foi sanada. Quem tem um tumor cerebral e descobre após ter uma síncope em casa? Eu. Quem é que me socorre? A Maria. Então, esse foi um momento muito importante para nós duas. Nós passamos juntas e sozinhas. Meu marido estava na Finlândia nesse momento, trabalhando. Estávamos só eu e ela em casa. Ela que me socorreu. E eu estive muito perto de realmente não sobreviver a esse tumor cerebral. Eu não sabia que eu tinha, já me operei, enfim, está tudo bem. Mas naquele momento foi uma surpresa chocante, né? E eu tinha um risco grave de vida. E um risco não só de vida, mas também de que ainda que sobrevivesse, eu não tivesse mais fala ou movimentos. Então, fui hospitalizada e no hospital a Maria foi me ver. Minha mãe levou ela e a Maria me perguntou, mãe, como é que tu tá? Eu disse, não, mãe, vai operar o ouvido. Fui dando a notícia aos poucos, até que ela soube o que de fato era. E ela me cuidou por 3 meses sozinha, que ela me deu banho. Eu precisava de ajuda para tomar banho. Eu tive uma dificuldade inicial de movimentos e tal na minha recuperação. E a Maria que foi responsável, né, por me cuidar. Então, eu acho que foi um momento extremamente emocionante. Foi uma das coisas que mais me emocionou, porque foi um vínculo, assim, de cuidado, que eu tive dela. Imagina. Ela me cuidou. Ah, que história, hein? Meu Deus. Ela que era para ter, na verdade era tu. Olha só que loucura. Exatamente, é uma coisa assim, é inacreditável. Inacreditável. Né? E o cuidado que ela teve comigo, na verdade. Quantos anos ela tinha quando aconteceu isso? Foi agora em 2023, né? Então é muito recente. Então ela tem agora já 18 anos, né? Ela fez agora em dezembro recentemente, né? Sim. E a gente tem uma surpresa para ti. Tem um vídeo da Maria para ti. Vamos assistir? Oi, mãe. Eu tô muito feliz com a nossa família. Eu queria que pudesse adotar mais crianças do abrigo. Tchau. Mirelle, muito emocionante, né? O vídeo, a história de vocês realmente toca muito a gente. Nossa. É uma história muito sensível que com certeza vai inspirar muitas famílias, muitas mães. Então vocês estão aí de parabéns pela família que vocês formaram. Obrigada, Dani, é verdade, assim, nossa, eu não tenho nem palavras quando eu escuto. A Maria é um milagre, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas de certa forma é como eu sinto, né? Essa maternidade que é muito especial e que trouxe,
enfim, foram tantas as emoções, se a gente considerar toda a nossa história e tudo que a gente enfrentou. Porque a gente enfrentou aí uma adoção que a gente chama de adoção tardia, que é a adoção de uma adolescente, uma adoção com uma diversidade cultural, né, que é a adoção de uma indígena, uma situação que é a diferença linguística dessa família, até que todos nos adaptássemos, a própria migração do meu esposo, né, que é uma situação que é difícil, que para ele foi muito difícil. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos vivendo o desafio da adoção, nós estávamos vivendo desafios pessoais, cada um dos três. Com certeza. Né? A própria adaptação da Maria ao Sul, é um casamento que também, né, querendo ou não, nós tínhamos assim diferenças importantes também, não eram diferenças culturais somente para a Maria, mas também com o próprio Sanfrid, que é o meu marido. Então nós enfrentamos muitos desafios na formação dessa família, né, na gênese dessa família toda. Que inclusive tu é autora de um livro, né? Eu gostaria que agora que tu mostrasse o teu livro que tu escreveu da Maria. Então, esse é o livro Maria. Se quiseres dar uma olhada, Dani, assim, explicando aqui uma coisa, esse livro tem muitas coisas especiais. A capa desse livro começa por essa capa. É uma pintura, uma obra de arte a óleo da minha avó. A minha avó pintou essa indígena, foi um estudo com indígenas do Amazonas, mas ela nunca conheceu a Maria, minha avó já é falecida. Tá? Olha aqui. E a Maria encontrou uma foto dessa pintura num baú que eu tenho em casa. E a Maria disse, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Ela se achou parecida. Nós não sabemos aonde está essa obra de arte. Na época, minha avó era artista visual e ela fez como uma encomenda para o governo. E ninguém sabe com quem está esta obra. Até se alguém estiver assistindo e esteja com a obra, né, pode fazer contato, que é interessante. A Maria se identificou e ela escolheu para ser a capa do livro. Eu escrevi e a Maria e o meu esposo ilustraram esse livro. E tudo isso aconteceu no nosso primeiro ano de adoção. E eu acho que foi uma maneira importante de processar internamente a própria adoção. Pessoalmente e como família. Porque nós foi uma construção conjunta. Né? Então, olha que lindo. Esse é o livro Maria. Ai, muito lindo. Olha, vou mostrar aqui, ó. Então, quem estiver nos assistindo, se alguém está com esta obra, entre em contato aqui no Mãe Sem Culpa, né, RS Play. Vou deixar também os nossos arroba aqui, né, que é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui está dizendo toda a história de vocês, né? É a nossa história. Como é que eu senti esse livro? A gente não teve um álbum de fotografia, né? Eu não participei da infância da Maria. Então, eu não pude ninar ela, eu não pude fazer coisas assim que dar de mamar para ela, essas coisas que, né, uma mãe tem a oportunidade de fazer. Mas eu queria ter um álbum com ela. E eu queria ter um álbum do qual ela tivesse orgulho. Que ela olhasse e pensasse, uau, eu sou uma guerreira, porque ela é. Então foi uma maneira de fazer um álbum para ela. E o desafio foi contar uma história que é importante, que tem detalhes tão íntimos, tão privados, e no momento em que ela ainda não tinha condição de escolher, porque agora ela já tem 18 anos, mas na época não tinha, sem violar esse aspecto da privacidade dela, que é um direito dela, contar ou não. Então, é uma história lúdica, ela é contada toda numa linguagem metafórica, ela é para criança, para adulto, cada um vai entender de uma maneira diferente, mas o desafio foi dizer sem dizer, contar sem contar. E cada um dos capítulos foi lido para a Maria, foi feito um áudio para ela, né? Então a gente fez um audiobook para ela e foi lido para que ela aprovasse. E cada um foi aprovado por ela. Que legal, hein? Parabéns.
A gente quis respeitar ao máximo a vontade dela, ainda que eu tenha colocado numa linguagem metafórica, mas que também fosse algo que ela realmente gostasse e se orgulhasse. Um baita desafio, né, escrever isso aqui. Algo também tão íntimo, né? Muito, muito. Mas foi muito importante, ajudou bastante no processo de pertencimento de todos, no processo de construção. Então, nós fizemos um livro juntos e esse livro nós participamos de um encontro de grupos de adoção, aqui promovido pelo Elo Grupo, que é o grupo que dá apoio aos adotantes e que realiza reuniões que são muito importantes, onde podem acontecer essas trocas. E esse livro foi vendido nesse momento no Elo, e a Maria autografou lá os livros. Então foi importante para ela entender que a história dela era uma história importante, até para a construção de outras adoções. Tá, agora eu quero perguntar uma coisa também pessoal, né? Como que foi também lidar com comentários externos, né, preconceitos, né? Porque vão existir, né? A gente ainda está numa era que isso ainda infelizmente existe. Como é que foi para vocês lidar com toda essa situação? Existe, é complexo, não é fácil, é doloroso, né? Não tem solução fácil. Eu dividiria assim em dois grupos, né? Existe uma parte que nós somos responsáveis por educar essas pessoas. Existe uma parte que é ignorância, as pessoas não sabem. Elas não entendem o diferente. E o nosso sistema ele não está preparado totalmente para o diferente. Existem falhas importantes, legais, né, na adaptação e na convivência de uma criança ou de um adolescente que é adotado. Então, essas situações elas acontecem. Perguntas como, nossa, como é diferente. Nossa, a cor é diferente. Ah, mas ela é indígena, né? Ah, mas esse tipo de comentário acontece. Na maior parte das vezes, ele é só resultado de confusão, de dúvida real, né? De falta de compreensão quanto ao fato de que fere. Mas, algumas vezes, ele é intencional também. Ele é malvado, né? Ele é fruto de racismo, ele é fruto de... E, nesses casos, a solução legal, né? Eu já disse para a Maria, eu disse, filha, anda com a camiseta, assim, minha mãe é advogada. Mas, brincadeiras à parte, eu fiz 2 denúncias por racismo ao longo desse período, e uma delas foi junto à própria Secretaria de Educação e foi relacionada à adaptação da Maria na escola. E nós passamos por isso, né? Então, um processo administrativo, né? Onde foi feita a denúncia, onde a escola teve que se adaptar, e com o pedido de desculpas da escola e com uma adaptação, nós seguimos em frente. Mas esse é um papel que tem que ser feito, a gente tem que assumir esse papel, a gente tem o desafio de não criar como uma vítima, de explicar que o mundo ele é assim, né? Coisas ruins acontecem, mas que não se pode aceitá-las, que não se deve aceitá-las. Então, o que eu ensino para a Maria, o que eu sempre passei para ela é: resolva educando, se não puder educar, é legalmente. Né? É uma maneira de educar também, uma maneira mais dura, né? Com resultados mais difíceis, mas é uma maneira de educar também, de abrir novos espaços. A gente tem desafios, Dani, como por exemplo o nome afetivo, porque num primeiro momento a guarda é provisória, quando essa criança ou adolescente vem para a família. Ela não é uma guarda definitiva. E nessa guarda provisória, ela ainda tem o nome da família biológica. Então, quando você vai na escola, quando vai num médico, existe aquela disparidade de nomes, existe aquela pergunta, mas é a certidão de nascimento, então? Mas é teu filho de verdade? Mas por quê? Por que tu está trazendo? E ainda na frente dela, né? E na frente, é muito desagradável. O nosso sistema tem falhas importantes. Na escola ainda são exigidas, por exemplo, sentença de adoção, quando, na verdade, a lei nos diz que, por exemplo, a certidão é suficiente. Para o INSS é exigida a sentença de adoção. Existe uma falha legal ainda importante. A gente usa uma expressão mãe de segunda classe para isso. Porque, na realidade, por quê? Mas não deveria. Isso não deveria acontecer dessa forma.
Então, assim, situações médicas, situações educacionais, situações previdenciárias que fazem essa exigência. Concurso público, onde há investigação, por exemplo, para policial, onde existe uma investigação dos antecedentes deste pretendente ao cargo. Então, ainda existem situações onde se perquire desta família biológica. E uma mais importante que é o próprio CPF. Quando essa criança ou adolescente já tem um CPF e ele está vinculado aos nomes dos pais biológicos. Quando faz a certidão de nascimento nova e mantém eventualmente esse CPF, cada vez que se apresenta a documentação, mas é a certidão de nascimento, mas por que são nomes diferentes? Mas então, cadê a sentença de adoção? E eu lembro que um período que eu andava com a sentença de adoção e uma boa parte do processo debaixo do braço o tempo todo. E é uma situação muito desconfortável, porque assim, você diz para o seu filho, meu filho, ponto final. Aí a cada lugar que você vai, mas não é teu filho, né? Mas não é tua filha, né? Então essas são situações que ainda exigem muita adaptação e evolução. O sistema não está preparado. Ou, por exemplo, na escola, quando temos essas atividades, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, traz foto de bebê, faz a toalhinha do tempo, traz as suas fotos de bebê. O sistema não está preparado para o diferente, para dar opções, por exemplo, para a criança. E a criança se sente ainda deslocada, porque existe uma quebra, né, quando a gente tem uma família por adoção. Então, não é entendido dessa forma. Mas tudo isso é evolução. A gente sabe que o papel por si, ele não estabelece direitos. O que estabelece é a evolução da sociedade. Passo a passo a gente vai educando, vai explicando, vai mostrando caminhos diferentes. E para quem não quer entender ou quem não quer se ajustar, é sempre o caminho da lei, né? Então agora eu gostaria que tu desse uma dica, tá? Para as famílias que querem adotar, mas que ainda de repente tem algum certo medo, né, algum receio. E também outra dica para as crianças que estão esperando também uma família, tá? Então são duas dicas aí para os pais, né, que querem adotar uma criança e para próprias crianças. Para os pais que querem adotar, eu vou parafrasear Clarice Lispector. Depois do medo vem o mundo. Não tenha medo da adoção. Eu acho que o medo é ser pai ou ser mãe. É o medo, assim, de não ser suficiente para esse filho, de não ser o bastante, de falhar. Esse medo, ele é importante, porque é ele que vai nos fazer ser melhor, sermos melhores o tempo todo. Agora, não tenha medo da adoção. É só um nome para uma espécie de parto que é um parto que acontece aqui. E é um parto que vem de uma decisão, que vem assim de convicção. Então é isso. Não tenha medo. Adote. E adote com diferentes idades, diferentes raças. Eu acho que quem não está preparado para a diversidade, não está preparado, tem que repensar para ser pai ou mãe. Né? Porque pai e mãe é estar preparado ou não estar preparado. Nunca. Porque as surpresas, elas acontecem. Para as crianças e para os adolescentes, é muito mais difícil dar um conselho. A espera é difícil, ela é muito mais difícil. Né? Mas eu vou parafrasear também a Clarice Lispector e vou dizer a mesma frase. Depois do medo vem o mundo. Não tenha medo. Né? A família ideal, ela não existe. Né? Ela não existe. Existe a família real, a família possível, que nós podemos dentro das nossas limitações. E se essa família, por algum motivo, falhou com você, com a criança, né, com o adolescente, tem uma talvez melhor, ou a gente não pode comparar, diferente, aguardando e disposta a dar muito amor em algum lugar. A gente tem aí, os números não mentem, né? São quase 46 mil pessoas querendo adotar, querendo ser mãe, pai, né, com o coração pronto para amar. Então, vai chegar o momento ideal. Com certeza vai. Tu trouxe, né, uma aquarela que a gente vai fazer tipo um sorteio aqui no programa.
Isto, mas deixa primeiro, antes desta aquarela, tem uma para a tua filha. Ai, muito obrigada. Esta é da Antonella, essa já tem dona. Oh, que coisa mais linda. Foi tu que fez? Eu que fiz. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Essa ela eu fiz vai amar. especialmente pensando na Antonella. Olha os olhos azuis dela. Pensando Coisa nos linda. olhinhos da Antonella, pensando Coisa na mais paleta linda. de cores que eu vejo Lindo, da Antonella ali no Insta. Essa é uma parte importante que veio com a adoção também, Dani. A adoção da Maria me fez tornar uma pessoa muito mais criativa. Nos disseram que ela não aprenderia, que ela não tinha condições de aprender. E a Maria aprendeu. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E eu tive que ser muito criativa para desenvolver atividades para ela. Dentre essas atividades, eu sempre busquei envolver um pouquinho de arte, que sempre esteve presente na minha vida. E com isso, eu inseri na minha vida algo que já estava esquecido, que é o meu lado artista. A minha avó era artista visual e ela me iniciou na arte. O meu marido é artista visual. E com isso eu voltei a pintar, e o que tomou uma dimensão importantíssima na minha vida e toma cada vez mais. Então eu trouxe a da Antonella, que é um presente, e esta é para quem estiver aí nos ouvindo hoje, para quem acompanhou o programa. Isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem estiver assistindo o programa, quem quiser ganhar esse presente maravilhoso, feito por ela, a gente vai deixar o arroba aqui da RS Play, o meu pessoal e o da Mirelle. Tem que estar nos seguindo e compartilhar uma foto nos stories, nos marcando, tá? Quem fizer isso primeiro vai ganhar essa linda aquarela aqui, tá bom? Vou deixar aqui então o arroba, tira aí uma fotinho e nos marque, tá bom? Isso aí. Mirelle, quero agradecer a tua presença aqui no programa. Foi assim, ó, que programa emocionante, história de vida assim, ó, fantástica, parabéns. Foi várias emoções aqui, né, durante o programa, mas eu quero agradecer a tua presença por esclarecer, né, todo esse processo, como é que funciona, os desafios que existem, né, e realmente foi um programa muito especial. Começamos o ano assim, ó, com o pé direito. Começamos o ano com o pé direito. Dani, muito obrigada pelo convite. É um prazer usufruir da tua companhia. Programa maravilhoso. Fico feliz de presentear com a aquarela, mas eu também quero lembrar a todos aqui que tiverem dúvidas sobre a adoção. Missão de vida é apoiar a adoção. Chama lá, eu vou dar as dicas. Não precisa, não se preocupe, não precisa contratar, não precisa nada, assim. São dicas que vêm de um lugar muito importante, que é o coração, né, que vem de dentro. E eu vou estar disponível para todos vocês, para o aconselhamento jurídico ali, que precisarem. Lembrando que o processo de adoção é inteiramente gratuito e que, pessoal, entra no Conselho Nacional de Justiça, no Cadastro Nacional de Adoção, visualiza lá como é que funciona, tá tudo explicadinho, passo a passo. Não existe lugar melhor que o Conselho Nacional de Justiça para buscar uma informação concreta, real, tá sem mito, tá? Adoção real. Perfeito. Teu arroba vai estar aqui na tela, para quem quiser então tirar qualquer tipo de dúvida. A Mirelle está disponível, tá? Tem um presentinho aqui também do programa. Ai, meu Deus. E agora eu me despeço aqui do programa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.